Publicada em 1895, a obra escandalizou o público e a crítica literária, que a chamou de transgressora e abominável. Bom Crioulo foi a penúltima e uma das mais importantes obras de Adolfo Caminha, e é sobre ela que nós vamos falar neste vídeo. Então, fica comigo até o final para você não perder nada. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Walker Póvoa, eu sou escritor, autor do livro Horizonte Negro, e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a obra Bom Crioulo do Adolfo Caminha, uma das mais importantes obras da nossa literatura e que está constantemente caindo no vestibular. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa obra, só por curiosidade, ou se você vai prestar vestibular e de repente vai cair no vestibular o livro Bom Crioulo, fica comigo até o final que eu vou contar para você tudo a respeito. A obra, ela traz uma temática que para a época era tabu, que é o homossexualismo. Então não se falava, não se discutia aquilo. Imagina na literatura. Por se tratar de uma obra que pertencia a uma escola literária naturalista, do naturalismo, o Bom Crioulo, traz uma linguagem muito clara, muito aberta. Não havia o subjetivismo mais do romantismo, era a realidade exagerada, até a gente pode dizer assim, que é o naturalismo. Então aquilo chocou o público de tal maneira que eles ficaram embasbacados, quase que sem reação. Quem mais reagiu foi a crítica literária, que classificou a obra da pior maneira possível, muito negativa a crítica, chamando ela até de transgressora, de abominável, como eu já disse no início do vídeo. A obra ela é narrada em terceira pessoa, isto é, o narrador ele é um observador e ele é onisciente, ele sabe de tudo, então ele conhece todos os detalhes dos cenários, dos personagens, das emoções, dos sentimentos, pensamentos dos personagens, presente, passado, futuro, e como não poderia ser diferente por se tratar de uma obra pertencente à escola naturalista, o autor ele tinha que descrever com riquezas de detalhe, né? Uma característica do naturalismo, essa descrição detalhista, detalhada dos cenários. Então, por exemplo, quando ele vai descrever a corveta é uma embarcação, né? Um navio que naquela época, no século XIX, era um navio de guerra, mas um pouco poder bélico, não tinha tanto poder bélico como os couraçados, por exemplo, que eram grandes navios, e eram navios à vela. Então ele descreve a corveta da seguinte maneira, eu vou ler aqui para você um trecho que está aqui na página 9, logo no início do primeiro capítulo aqui, o capítulo introdutório desta edição aqui. Essa edição aqui é do ano de, peraí, deixa eu ver, 2021, essa daqui. E ele escreve assim, narra assim, o narrador. É importante uma coisa, você não confundir autor com narrador, tá? Autor, ele é o autor da obra, lógico, né? O narrador, ele é como um personagem que o autor cria para contar a história. É como se fosse um personagem que não fizesse parte da história. No caso do narrador observador, ele apenas observa, ele conhece a história e está contando. Não é autor, uma coisa, narrador, outra. Então ele escreve, estava outra com relação à corveta, estava outra, muito outra, com o seu casco negro, com as suas velas encardidas de mofo, sem aquele esplêndido aspecto guerreiro que entusiasmava a gente nos bons tempos da petiscaria. Vista ao longe na infinita extensão azul, dir-se-ia agora a sombra fantástica de um barco aventureiro, toda ela mudada, a velha carcaça flutuante, desde a brancura límpida e triunfal das velas até a primitiva pintura do bojo. E aí ele continua no parágrafo seguinte. No entanto, ela aí vinha, esquife agourento, singrando águas da pátria, quase lúgubre na sua marcha vagarosa. Ela aí vinha, não já como uma enorme garça branca flechando a líquida planície, mas lenta, pesada, como se fora um grande morcego apocalíptico de asas abertas sobre o mar. Então é uma característica da escola naturalista. É importante você ficar observando isso, porque se você pretende prestar vestibular,
é muito importante você não apenas ter conhecimento da história em si, mas é que escola ela pertenceu. Isso é importante porque às vezes, muitas vezes na verdade, cai esse tipo de pergunta no vestibular com relação à escola literária a que pertenceu, e você precisa identificar as características de cada uma das escolas. Essa daqui é a escola, pertencia ao naturalismo, que era contrário ao romantismo, que o romantismo existiu até ali por volta de 1880, em 1881, quando Machado de Assis publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas, já era passando para o realismo. Brás Cubas já era da escola realista. Embora, no mesmo ano de 1881, Aloysio de Azevedo publicou Mulato, que já é da escola naturalista. Então, realismo e naturalismo meio que veio junto ali, até um pouco difícil da gente perceber a diferença. Mas é possível perceber as características de cada um. Mas sobre realismo e naturalismo, nós vamos falar em vídeos futuros, quando a gente for discutir estas obras que eu citei. Por enquanto, vamos continuar por aqui. E o livro como eu já falei, terceira pessoa, narrador onisciente, e traz um discurso indireto livre. Isto é, aquela mistura do discurso direto com o discurso indireto. O discurso direto é aquele em que o narrador reproduz fielmente a fala do personagem. O discurso indireto é aquele em que o narrador não traduz, ele não descreve com fidelidade a fala do personagem. É como se o personagem falasse nas palavras do narrador, vamos dizer assim. Acho que fica mais fácil de entender. Então, existem umas características para você saber. Com relação ao discurso direto, então tem a pontuação, tem o travessão, tem aspas, tem dois pontos. No discurso indireto, já tem a questão da conjunção. Então, após o verbo tem o que, né? Então, ele disse que, e aí vem o discurso na voz do narrador. Ele disse que não ia mais à escola. Se fosse discurso direto, seria: ele disse, dois pontos, travessão ou aspas, eu não vou à escola. Então, tenha também essa questão da primeira pessoa, terceira pessoa. Quando é discurso direto, a fala do personagem, você vai saber que ela está sempre em primeira pessoa. Quando é discurso indireto, a fala do personagem você vai identificar porque ela vai estar em terceira pessoa. No discurso indireto livre, é um pouco difícil de você perceber quando é que termina a fala do narrador, quando começa a fala do personagem, porque não tem essa pontuação e etc e tal. Então, quando você percebe essa fusão, o discurso indireto livre, e é assim que o autor narra, coloca a história aqui do Bom Crioulo. Discurso indireto livre. E a história, ela se passa em 3 espaços. Primeiro, na corveta, né, que o autor descreve como uma corveta já uma embarcação velha e tudo mais, que é onde começa a história do Amaro e do Aleixo. Depois vai para a Rua da Misericórdia, num quartinho de pensão, que é onde desenrola e onde o Amaro e o Aleixo vai viver o ápice e o declínio do seu romance, né? E onde o Aleixo vai se envolver também com a Dona Carolina, que é uma portuguesa dona da pensão. Eu vou falar sobre os personagens daqui a pouco. E também um breve espaço de tempo, por uns breves capítulos, sobre um hospital presídio. O Amaro, ele tem uma tendência, depois que o romance dele com o Aleixo desanda, ele bebe, ele fica violento e acaba indo para esse hospital. E então o livro ele é composto por 12 capítulos e narra essa história, a história do amor entre o Amaro e o Aleixo. Na verdade, o amor é mais só por parte do Amaro. O Aleixo, ele meio que tem um sentimento de gratidão pelo Amaro. E o tempo que se passa a história, ele é um tempo indefinido. A gente meio que sabe mais ou menos quando se passa a história pelas datas que o autor vai colocando. Por exemplo, o Amaro, ele é um escravo que fugiu, e quando ele fugiu ele tinha 18 anos. Agora ele está na casa dos 30 anos quando se passa a história. Ela foi escrita em 1895. Mas a história se passa ainda durante o tempo da escravidão, porque ele fala que já se ia muito
antes da abolição da escravatura, quando o Amaro fugiu, e ele tinha 18 anos. Então, se é muito, e ele fugiu, e agora ele tem 30 e poucos anos, então, no máximo ali, está chegando a época da abolição da escravatura. Enfim, é a segunda metade do século XIX, isso dá para a gente perceber bem. E a história é a seguinte: então o Amaro, ele foge da fazenda onde ele era escravo, ele acaba sendo recebido, ele acaba sendo aceito na Marinha do Brasil. E aquilo para ele é uma maravilha, porque é a liberdade, enfim, conquistada. Inclusive, isso é um traço até do romantismo, né? A liberdade, aquela coisa toda do ser livre, que vale a pena. Ele esquece a mãe, deixa a mãe, deixa os amigos, e embora sinta saudades dela, sinta saudades dos amigos, mas o que importa para ele é a liberdade que ele tem, não é mais escravo. E a vida do Amaro era boa, para ele era boa, porque não era mais escravo. Então ele trabalhava ali ele tinha certas regalias, como descreve aqui no capítulo 2, na página 19, aqui desta edição. A disciplina militar, com todos os seus excessos, e aqui também já é mais uma denúncia meio que disfarçada de como era a vida dos marinheiros. A obra toda ela é meio que uma denúncia disfarçada da realidade dos marinheiros. A disciplina militar, com todos os seus excessos, não se comparava ao penoso trabalho da fazenda, ao regime terrível do tronco e do chicote. Também uma denúncia da escravidão, embora o livro tivesse sido escrito já após a abolição. Havia muita diferença. Ali, ao menos na fortaleza, ele tinha sua maca, seu travesseiro, sua roupa limpa, e comia bem, a fartar, como qualquer pessoa. Hoje, boa carne cozida, amanhã, suculenta feijoada, e às sextas-feiras, um bacalhauzinho com pimenta e sangue de Cristo. Para que vida melhor? Depois a liberdade, minha gente. Só a liberdade valia por tudo. Ali não se olhava a cor ou a raça do marinheiro. Todos eram iguais, tinham as mesmas regalias, o mesmo serviço, a mesma folga. E quando a gente se faz estimar pelos superiores, quando não se tem inimigos, então é um viver abençoado esse. Ninguém pensa no dia da manhã. Só que esta vida boa do Amaro, ela vai virar de ponta cabeça quando eles fazem uma viagem para o sul. E no sul embarca o Aleixo. Aleixo é um grumete, um rapazola, um adolescente. Ele é muito bonito, ele é branquinho, tem olhos azuis, lourinho. Só que ele é filho de gente pobre, então ele embarca ali, ele vai para a marinha como um meio de fugir da pobreza. Muito mais como um meio de fugir da pobreza do que realmente vocação. E o Amaro, à primeira vista, ele se apaixona pelo Aleixo. Então ele fica deslumbrado com a beleza do rapaz, com o jeito dele. E ele até então, que nunca tinha sido castigado, o Amaro nunca tinha sido castigado, sempre submisso, tanto que ele recebe a alcunha de bom crioulo, né? Porque ele era um negro que tinha força descomunal, quase sobre-humana, e sempre submisso, sempre fazendo todo o seu trabalho, nunca castigado, era o bom crioulo. Os marinheiros gostavam dele. Mas com a chegada do Aleixo na embarcação, agora que eles estão voltando para o Rio de Janeiro, as coisas começam a mudar já, porque o Aleixo, ele é aquele rapazinho que chegou ali no meio dos marinheiros e tudo, e o Amaro quer defender dos outros, então já entra no meio. Tanto que no primeiro capítulo, quando acontece os castigos, o Amaro já é castigado pela primeira vez. Então, com tudo isso, o Amaro defendendo, sendo castigado pelos superiores ali daquela embarcação, o Aleixo meio que fica um pouco deslumbrado com aquela proteção e, muito agradecido, ele acaba deixando se envolver. E acontece deles começarem o relacionamento deles ainda ali em alto mar. E aí o autor, ele descreve a cena do sexo entre eles. Eu vou ler para você o parágrafo. Depois de um silêncio cauteloso e rápido, o bom crioulo, aconchegando-se ao grumete, disse-lhe qualquer coisa no ouvido. Aleixo conservou-se imóvel, sem respirar. Encolhido, as pálpebras cerrando-se instintivamente de sono, ouvindo com o ouvido pegado no convés, o marulhar das ondas na proa, não teve ânimo de murmurar uma palavra. Viu passarem como em sonho as 1001 promessas do bom crioulo.
o quartinho na Rua da Misericórdia, no Rio de Janeiro, os teatros, os passeios. Lembrou-se do castigo que o negro sofrera por sua causa, mas não disse nada. Uma sensação de ventura infinita espalhava-se-lhe em todo o corpo. Começava a sentir no próprio sangue impulsos nunca experimentados, uma como vontade ingênita de ceder aos caprichos do negro, de abandonar-lhe para que ele fizesse o que quisesse, uma vaga distensão dos nervos, um prurido de passividade. Ande logo, murmurou apressadamente, voltando-se. E consumou-se o delito contra a natureza. Então são cenas como essa, assim, que vai chocando mesmo a sociedade da época. E então eles começam ali o relacionamento. E a gente vai percebendo, enquanto a gente vai lendo a história, a gente vai conhecendo os personagens, que o Aleixo, ele é assim uma pessoa meio que interesseira. O negócio dele é se dar bem na vida. E ele conhece ali na Corveta, o Amaro é ali um primeiro passo para ele. Ele tem tanta consciência da beleza dele e do que ele pode conseguir com essa beleza, que logo em seguida, quando chega no Rio de Janeiro, os marinheiros, eles não podiam simplesmente descer e ir para a terra, não. Era preciso o dia de folga para eles irem. E acontece que quando chega o dia da folga, o Amaro recebe a folga, mas o Aleixo não. E o Amaro quer levar o Aleixo no quartinho da Rua da Misericórdia, porque é onde eles vão viver o relacionamento deles em dias de folga. Então o que acontece? O Amaro fala para o Aleixo inventar uma história ali com os superiores, para o superior deixar ele ir para a terra com o Amaro. E olha só, o que o Aleixo fala quando ele vai falar com o superior e volta. Olha o que ele fala para o Amaro. Não havia nada como a gente ser um menino bonito. Até os oficiais gostavam. Então ele consegue a licença para ir na terra usando a beleza dele. Ele tem consciência de que ele pode conseguir. E consegue muito mais. Ele consegue inclusive alguns benefícios, algumas regalias, o trabalho sempre ali, o melhor dentro do navio, porque todos acabam gostando dele, tratando ele com uma, vamos dizer assim, uma certa diferença. E ele consegue isso com a beleza dele. Então todo o romance é meio que uma denúncia da homossexualidade que acontece dentro dos navios. O narrador, em determinado momento, quando ele fala pelo pensamento do Amaro, isso fica claro, né? Quando o Amaro está ali sem saber direito o que fazer, antes de acontecer a primeira noite deles, vamos dizer assim, a primeira noite de amor, o Amaro ainda está um pouco confuso com o que está acontecendo, porque embora ele nunca tenha sentido atração por mulher, também nunca tinha tido esse tipo de sentimento por outro homem. Então ele pensa, mas isso acontece até entre os superiores, entre os maiores lá e tal lugar assim, nas cabines e tudo mais, né? Então assim, todo romance é meio que essa denúncia. Então o escândalo não era só o homossexualismo, mas a denúncia que o autor fazia. E ele, por já ter participou da Marinha, ele foi da Marinha, né? Mais pra frente eu vou falar um pouquinho do autor também, você vai saber. Então ele tinha um conhecimento de causa, vamos dizer assim, para falar, o que chocava ainda mais, o que aumentava ainda mais aquela sensação de, meu Deus, tá contando todos os meus segredos. Então foi realmente uma obra de todos os aspectos, eu acho que chocou a sociedade da época de todos os aspectos, assim, de todos os pontos de vista que se podia imaginar. Então eles vão para a Rua da Misericórdia e lá na pensão da Dona Carolina. A Dona Carolina é uma portuguesa de 38 anos, uma ex-prostituta. Ela era prostituta, depois pegou doença, não teve mais como fazer e ela tem lá essa pensão. Essas pensões antigamente, na periferia do Rio de Janeiro, elas eram comuns, né? Então o dono alugava um quartinho para um quartinho para outro e não fazia distinção de raça, de etnia, de nada disso, de cor. E anteriormente, o Amaro havia salvado a Dona Carolina de um assalto. Então, a Dona Carolina meio que deve esse favor para o Amaro, tem essa amizade e ela aluga um quartinho lá para eles no sótão. E ali acontece o ninho de amor do Amaro e do Aleixo. E ali acontecem coisas que o leitor não estava habituado a ler, não havia na literatura aquele tipo de cenas descritas como o autor descreve nesse romance.
E a dona Carolina, ela sabia de tudo que acontecia lá. E acontecia coisas, por exemplo, o autor fala, o narrador, ele fala das partes em que o Aleixo ele fica desconfortável com certos comportamentos do Amaro. Já não bastasse ele possuí-lo a qualquer hora do dia ou da noite, agora queria ver ele nu, uma das cenas mais, eu acho, mais picantes, vamos dizer assim, do romance, porque naquela época ficar nu já era uma coisa, né, meio que não era usual, as pessoas tinham ainda esse tabu. E agora o Amaro queria ver o Aleixo nu, completamente nu. E o jovem, para satisfazer os caprichos do bom crioulo, tira a roupa, vai tirando peça por peça, fica completamente nu à luz da vela, e o Amaro pega a vela e observa cada detalhe, se deleita com cada detalhe do corpo do jovem marinheiro. E eles vão vivendo a vida assim, está muito bem. Durante quase um ano há essa alegria, essa felicidade que vivem o Amaro. O Aleixo nem tanto. O Aleixo vai levando porque para ele ainda tá bom. Ele tem lá o quartinho na Rua da Misericórdia, tem lá os presentinhos que o Amaro dá para ele. Só porque ele já começa a pensar que aquilo não tá bom, que com o Amaro não vai ter mais nada além daquilo. Então ele começa a pensar que ele precisa arranjar um marinheiro que tenha dinheiro, um homem que tenha dinheiro, que vai dar a ele um futuro. E eis então que o Amaro é transferido. Ele sai da corveta e vai para um couraçado. E no couraçado é muito rígido, então ele não pode mais ir para a terra dia sim, dia não. Ele só tem folga uma vez por mês. A partir daí começam os desencontros, porque eles não têm como ter contato um com o outro. Então, quando o Amaro está em terra, o Aleixo não está. Quando o Aleixo está em terra, o Amaro não está. E em meio a isso, a dona Carolina tem um capricho. Ela decide conquistar o jovem. Ela quer ter um amante adolescente, um amante que nunca tinha feito sexo com uma mulher, ele era virgem ainda. E ela consegue isso. E aí vai mais escândalos para o leitor. Porque tem uma cena, por exemplo, a cena em que o Aleixo agora já está completamente seduzido pela dona Carolina. Então ele chega na pensão e ela está no pátio lavando roupa. E ele vai até lá, e quando ela termina de lavar a roupa, ela decide tomar banho, ali mesmo onde ela estava lavando roupa. E ele resolve tomar banho com ela. Então, em plena luz do dia, ficam os dois completamente nus, e o autor deixa claro, o narrador narra ali de forma que não fica dúvida nenhuma que eles fazem sexo antes e depois do banho. E por ela estar lavando roupa, ele fala que ele chegou à tarde e tudo mais, não fica dúvida nenhuma de que nem era à noite, era em plena luz do dia, no meio da tarde ali, no meio do pátio da pensão. E aí, então o Amaro, ele fica desgostoso, porque ele começa a ficar cheio de ciúme e começa a achar que o Aleixo, ele está, já tem outra pessoa, e só porque ele nunca passa pela cabeça dele de que o Aleixo está envolvido com uma mulher. Para ele, o Aleixo tem outro homem, é sempre outro homem. Ele sempre imagina o Aleixo com outro homem. Então ele bebe, se mete em confusão e fica insubordinado a tal ponto dele ser internado num hospital prisão. Ali ele fica para se recuperar e tudo mais. E ele vai ficando, e o tempo vai passando, e é muito tempo que ele fica ali sem notícias nenhuma do Aleixo. Até que um marinheiro lá da corveta vai visitar uma outra pessoa ali no hospital e ele manda um bilhete para o Aleixo, pedindo para o Aleixo ir visitá-lo lá. Só que quando esse amigo dele, que por sinal é o Herculano, que foi castigado lá no primeiro capítulo junto com o Amaro, e ele foi castigado por se encontrar, ter sido pego em flagrante se masturbando dentro do navio. Ele, quando chega na pensão da Rua da Misericórdia, ele não encontra o Aleixo, ele encontra a dona Carolina, que intercepta o bilhete, só vai entregar para o Aleixo depois, e o Aleixo não dá importância para aquilo, porque o Aleixo não quer mais saber do Amaro, do bom crioulo, de forma nenhuma. Quando o bom crioulo foge do hospital, prisão, ele vai atrás da dona Carolina.
Só que antes de chegar na casa da Dona Carolina, na pensão da Dona Carolina, ele acaba parando num estabelecimento comercial de um português, o que era comum também na periferia do Rio de Janeiro daquela época, esses estabelecimentos comerciais dos portugueses que estavam em ascensão aqui no Brasil. E ali ele descobre que o Aleixo realmente tem outra pessoa, mas não é um homem, é a Dona Carolina. Então ele parte para explicações e encontra o Aleixo antes de chegar na pensão da Dona Carolina. E aí é o final trágico, e é trágico, é uma das cenas mais chocantes, tanto pela violência, quanto pela denúncia social que o autor faz. O Amaro, ele mata o Aleixo a navalhadas no meio da rua, no meio do povo, e as pessoas elas estão muito mais preocupadas em ver o cadáver, o ferimento do cadáver, do que com o assassino, que sai tranquilamente rua abaixo, como se não tivesse feito nada. Então esse é o enredo da história. De forma resumida, a história do Bom Crioulo. Isso, claro, não substitui a sua leitura. Se você quer prestar vestibular, e se vai cair no vestibular, é importante você ler. Então todas essas cenas que são descritas com muita liberdade, é como se você estivesse lendo um romance que foi escrito ontem. Então o naturalismo ele tem essa característica. Como se tivesse sido escrito ontem, por trazer toda essa nueza, essa crueza da realidade. E os personagens, eles são esses que eu acabei citando para você enquanto eu estava falando, né, que é o Amaro, que eu já falei do Amaro, já falei do Aleixo, quem é, Dona Carolina, o Herculano, são os principais personagens que tem no romance. E as denúncias também, que era próprio da escola literária, como eu já falei para você. Ele trazia a denúncia da escravidão, trazia a denúncia da Marinha, ainda que disfarçadamente. E à medida que você vai lendo a obra, você vai percebendo características do movimento daquela época, que é o movimento naturalista. É importante que a gente vai percebendo que o naturalismo ele é uma coisa que vai tirando o foco dos autores apenas para os burgueses, para a classe mais alta, e vai trazendo agora para a classe mais baixa, para a pobreza, para aquilo que não é bonito, mas que é preciso falar, porque é uma denúncia. Os autores começam a fazer uma denúncia social da sociedade, das desigualdades sociais que acontecem por ali. Então é muito comum nessas obras você encontrar descrições sempre cenários muito feios, cenários muito pobres, cenários muito desagradáveis. E também o instinto das pessoas. Ele é um instinto muito nu, muito cru, muito verdadeiro. É o fisiológico, é o biológico, é o animal. Então ele traz em sua narrativa, em sua característica, esse lado do ser humano que até então não era discutido na literatura, que sempre existiu, que estava aí à vista de todos, mas que não era ainda posto para que as pessoas vissem, discutido, jogado na cara da sociedade. Porque até então havia o romantismo, como eu já falei, e era aquela coisa de subjetivismo, né? A mulher idealizada, a liberdade, o sonho de liberdade e tudo mais. Agora não, agora é a realidade, já não é mais aquilo que é subjetivo e idealizado, é aquilo que de fato existe. E por isso mesmo, esse tipo de narrativa, esse tipo de literatura já escandalizava, já chocava as pessoas da época. Imagina um tema como o homossexualismo, que o Adolfo Caminha ele coloca, ele discute aqui, e ainda de forma tão viva, e como eu já falei a respeito da Marinha, né? Ele coloca a Marinha, os marinheiros, quase que como pederastas, né? Falando não só apenas do relacionamento, como eu já falei, do Amaro com o Aleixo, mas também de outros oficiais. E, embora, no mesmo tempo em que havia castigos praticamente por nada, era um castigo de chibata mesmo, como no tempo da escravidão, como no caso do Herculano, que é castigado por ser encontrado se masturbando, havia
o sexo entre eles lá dentro do navio. Ele nasceu em Aracati, no Ceará. Aos 10 anos ele ficou órfão de mãe. A mãe morreu na Grande Seca. Então eles eram de famílias muito pobres. De lá eles acabaram se mudando para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, aos 16 anos, ele entra para a Marinha, como eu já falei. Ele foi da Marinha. E depois ele acaba sendo transferido porque ele começa a dar sinais de tuberculose. E depois que ele é transferido, ele conhece uma mulher, a esposa de um alferes, por quem se apaixona. Essa mulher abandona o alferes para ficar com ele. E por causa de todo esse escândalo, ele se vê obrigado a sair da Marinha e se tornar servidor público. Com essa mulher ele tem 2 filhas, né? Ele se casa com ela, tem 2 filhas, já saiu da Marinha, agora ele já está como servidor público. E ele começa a escrever já desde 1886, publicando alguns livros de poesia. Depois ele parte para os romances. E Bom Crioulo, como eu falei no início, foi a penúltima obra dele. Depois de Bom Crioulo, ele escreveu Tentação em 1800 e publicou em 1896. Bom Crioulo, publicado em 1895. Ele havia nascido em 29 de maio de 1867 e em 1º de janeiro de 1897, com apenas 29 anos, ele morre vítima da tuberculose na casa dele. Se você gostou desse vídeo e quer mais como esse, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, o YouTube vai enviar para você cada um dos vídeos que eu postar aqui no canal no momento em que eles forem publicados. E não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu comentário e compartilhar com os amigos. Obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!